nós somos um país cervejeiro e cachaceiro. Muito louco. Então, o vinho não faz parte da nossa cultura. Então, é o famoso leão por dia, para que a gente possa ir chegando na cabeça, nos lares das pessoas, com algo que não está no dia a dia. Existem mitos relacionados ao vinho. O vinho é uma bebida de elite e tal, que tem um monte de rótulos, que não são os rótulos literais, mas que tem um monte de rituais, quando na verdade o que a gente mais tem trabalhado é sobre descomplicar o vinho. Como fazer o vinho estar mais presente no dia das pessoas. No almoço de domingo, pois você abrir uma cerveja ou abrir um vinho branco. É isso aí. Bingo. Tipo, não é chique, é pode cultural. Pode ser, deve ser descomplicado. Né? Exatamente. O melhor vinho do mundo, você sabe qual é? O melhor vinho do mundo é aquele que você mais gosta. Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Mate. E hoje, já estamos na onde, cara? Cara, olha isso aqui, esse ambiente maravilhoso. Estamos numa vinícola, uma das maiores do Brasil, cara. Eu vou ter um papo com o gentleman, velho. O cara é sensacional, ele deu uma aula pra nós antes de começar. Eu não tinha nem palavra já. A gente tá extasiado aqui, cara, de verdade. E é muito louco porque hoje, nesse programa de marketing, você vai aprender tudo, até mesmo porque isso aqui é uma empresa familiar na 4ª geração, cara. Exatamente, cara. Hoje vai ser aula. A gente já teve uma aula prévia, mas agora a aula principal vai estar com vocês e vamos chamar, vem pra cá, vem pra cá. Luciano Lopreto, chega aí, cara. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos. Prazerzão ter vocês aqui. Que legal, velho. Vamos lá, vamos trocar umas ideias aí nessa paixão que une tanta gente. Tem cada vez mais gente tomando vinho, entendendo e aceitando e descobrindo o que a indústria nacional está fazendo, o que a vitivinicultura brasileira está fazendo. Então a gente está entusiasmado com o momento que a gente está vivendo e nada melhor do que bater um papo com os amigos sobre isso. Cara, é sensacional. sensacional. Hoje vai ser aula, cara, de verdade, meu. Você é muito inteligente, bicho. Mas para, velho. A gente Puta tá papo aqui... que a gente bateu antes aqui. A gente andou um pouquinho na vida, né? Então a gente tem boa memória, na verdade. Memória, então, mas tem muita coisa acontecendo e por acontecer, então a gente se sente muito empolgado, motivado e enfim, a gente vai ser um bate-papo legal. Eu posso servir? Você quer servir? O que você... Bora lá. O que vocês prepararam? Você fala pro pessoal aí. Vou deixar você aqui. Bom, vamos lá. Agora a gente começar com aula já na entrada. Então, esse aqui é um dos vinhos que lançamos o ano passado, é um Malbec. Nós estamos cultivando uva Malbec em São Roque, aqui, né, que pertence aí à grande Sorocaba. Na verdade, Sorocaba é um dos bairros mais prósperos de São Roque, pertence à grande São Roque. Então, a gente tem aqui um Malbec que a gente vai harmonizar com essa pizza que a gente tem aqui para o nosso bate-papo. Cultivado aqui em São Roque, essa é a primeira safra do Malbec 2019 e a gente está muito empolgado com essa e outras uvas finas que a gente está cultivando aqui. Processos produtivos inovadores, né? Esse aqui, por exemplo, a partir da safra 2020, 2021, ele vem da dupla poda, que é uma técnica que está colocando o estado de São Paulo no mapa da produção de vinho fino do Brasil, ganhando medalha internacional. Então, vamos ver se vocês curtem, né? Que isso, depois dessa dupla poda aqui, Brasil, dupla poda, eu nem sabia que existia dupla poda aqui. Pois é uma técnica de você atrasar o ciclo produtivo do vinhedo para que a uva fique madura numa época do ano que é mais favorável para que a safra seja a melhor possível. Então a gente faz colheita de inverno durante a dupla poda. Então nós fizemos a nossa colheita de inverno agora, 3 semanas atrás. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Sauvignon Blanc e esse ano 5 variedades novas que a gente vinha testando e que produziram a sua primeira safra. Verdelho, Alvarinho, Tinta Roriz, Petit Verdot e Touriga Nacional. Então em breve a gente vai... Mas seu trabalho é muito chato, velho. Você não quer dar um lugar aí, né, velho? Vem aqui. Ou vem aqui mais vezes, né? Fazer um brinde, cara. O trabalho do cara é sensacional, viu? Tem muita gente competente por detrás desse trabalho. Eu fico feliz que aqui eu simbolizo, na verdade, um trabalho de toda uma equipe, de uma família absurdamente empreendedora, trabalhadora, que construiu uma história de 83 anos,
perseverante, né? Nós somos um país cervejeiro e cachaceiro. Muito louco. Então, o vinho não faz parte da nossa cultura. Então, é o famoso leão por dia para que a gente possa ir chegando na cabeça, nos lares das pessoas, com algo que não está no dia a dia. Existem mitos relacionados ao vinho. O vinho é uma bebida de elite e tal, que tem um monte de rótulos, que não são os rótulos literais, mas que tem um monte de rituais, quando na verdade o que a gente mais tem trabalhado, e vamos falar sobre isso daqui a pouco, é sobre descomplicar o vinho. E aí o marketing tem um papel fundamental. Já vamos começar com isso, cara. Porque queima-roupa, entendeu? A gente fala que tem essa pauta aqui, Luciano. O nosso produtor, ele capricha, mas a gente nunca segue. Ele gostou da pauta. A gente nunca se volta. Cara, é bom que tem um monte de saia justa aí, então sai fora da pauta. Viu? Maravilhoso. Mas, cara, olha só que legal. Você já introduziu hoje, você tá aqui como diretor, né? Só para o pessoal saber. E atuando muito nessa empresa e falar sobre essa descomplicação, né? Você falou da questão da cultura e é um desafio quebrar a cultura, né? A gente é um país mesmo de cerveja, etc e tal, e o vinho ele vem ganhando isso. E eu também queria que você falasse sobre também essa questão do vinho brasileiro, né? Do vinho nacional, que eu acho que são duas quebras, né? Tem a quebra da cultura e aí você tem a quebra do vinho nacional é bom. Me fala um pouquinho, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bem isso. Então, a gente, como eu falei, né, não está na nossa cultura, seja por uma questão de tradição, seja por uma questão até climática, né? Sim. Nós somos um país de clima tropical, então as coisas mais associadas ao verão costumam ter uma fluidez melhor no dia a dia das pessoas, né? Então, a gente tem esse desafio de trazer o vinho o mais presente possível para o dia a dia das pessoas, e de uma forma que ela possa se sentir incluída, né? Então tem muito de marketing por trás disso tudo que já a gente completa. Então isso nos une a todos, indústria brasileira, indústrias de outros países, né? Vinhos importados, como fazer o vinho estar mais presente no dia a dia das pessoas. No almoço de domingo, ao invés de abrir uma cerveja ou abrir um vinho branco, isso aí. Vou tomar um rosé na piscina. Bingo. Tipo, não é chique, é cultural. Pode deve ser descomplicado, né? Exatamente. O melhor vinho do mundo, você sabe qual é? O melhor vinho do mundo é aquele que você mais gosta. Eu tenho um vinho da companhia que é tá entre os mais baratos, que era produzido num determinado local aqui próximo, que é o vinho que o produtor era amigo do meu pai, e meu pai ia visitar o cara e eu ficava num balanço, e eu lembro do meu pai com aquele vinho e tal, que é um vinho tradicional, vinho de mesa, que a gente tem um orgulho danado de ter vinho. Agora a vinícola está indo para uma estratégia de apostar no vinho fino, na uva europeia, de qualidade diferenciada, mas a gente tem muito orgulho do vinho de mesa, do vinho tradicional, representa muito das nossas vendas, paga as contas, é o que o consumidor mais gosta, do vinho adocicadinho, e esse vinho é um desses exemplos. Só que esse vinho remete para mim, o meu pai que já não está mais com a gente, o momento da minha infância, então não tem melhor vinho no mundo, pelo preço que for, que traga para mim o que esse vinho traz. Então o vinho tem muito disso, né, de conectar, ele está ligado, né, a um encontro de amigos, a um encontro de família, a um jantar romântico, né, quantos casamentos, quantos encontros e quantas coisas afetivas não foram cerradas do lado de uma taça de vinho. Então essa é a ideia, do vinho está cada vez mais, sempre coadjuvante, obviamente, né? O mais importante são os eventos, as pessoas, mas a gente quer que ele seja esse coadjuvante de luxo, né? O vinho, para vocês terem uma ideia, o Brasil passou anos com consumo per capita na faixa de 2 litros por habitante por ano. Cara, muito pouco. Portugal é 50, a Argentina é 20, 30. Então, e aí a gente está comemorando o ano passado que a gente deu um salto para 2,78, já é um crescimento de mais de 30% aí no consumo per capita, né? O vinho foi escolhido na pandemia, então a gente acha que está indo bem, e o produto nacional cada vez mais bem aceito. A gente teve aí o crescimento do dólar criando um obstáculozinho para o produto importado, então a gente teve a oportunidade de aumento de consumo, pandemia, as pessoas em casa, o vinhozinho como companhia. É hora da gente mostrar para as pessoas o que está acontecendo na indústria. Então tem muito trabalho, a indústria nacional
cada vez mais levando brasilidade para a garrafa. A gente, num determinado momento, acho que deu um estalo e falou, nós não precisamos fazer vinho igual ao Chile, igual à França, igual a lugar nenhum. Nós temos que fazer um vinho brasileiro, com a cara do Brasil. Um vinho alegre, um vinho descontraído, um vinho descomplicado. Então, com pouca carga de madeira, porque o europeu às vezes é mais amadeirado, com muita fruta, muita explosão de sabor, que é a cara do Brasil. Tá dando... Nossa, espumante no Brasil. O espumante brasileiro lá fora tem sido percebido como um dos principais espumantes do mundo até, e a cara do Brasil, né? Até para a gente se posicionar lá fora. Dizer que nós vamos ser uma potência do vinho no mundo, nunca vamos ser. Tem país com história de meio século, né? Então, mas a gente tem um espaço para ocupar, por isso também a GOES e a companhia está num processo de internacionalização que a gente acha que tem nichos para a gente ocupar com o nosso produto. Luciano, mas você tocou num ponto importante aí, por exemplo, em termos de é para comer mesmo, né? Vocês falaram, eu achei que era maravilhosa, cenográfico o negócio. É o Fabrício, né? É o Vale do Vinho, é o restaurante aqui dentro do Parque da Vinícola Góes, e às sextas e sábados a gente tem aqui as pizzas preparadas com muito carinho, então, né, tenho certeza que as pessoas vão ficar malucas com algumas das pizzas que a gente serve aqui, que harmonizam super bem com os nossos vinhos. Você pode comer que a gente conversa também enquanto você come. Eu vou mesmo. Fica à vontade. Não sei pouco, só para poder só para comer, né? Ô, Luciano, você comentou sobre essa questão do consumo per capita. Eu, com certeza, ajudei a aumentar. Esse é só um aumento de consumo. O Eber também. A gente gosta muito de vinho. Não somos enólogos das notas e tal, mas a gente gosta bastante por causa da experiência que o vinho traz, que esse foi um ponto que você tocou. Mas o que me chama a atenção, cara, é que o Brasil tem muito potencial e espaço de crescimento muito grande, né? Como que vocês veem isso aqui na vinícola em termos de marketing, as ações que podem contribuir com isso, para justamente, cara, baixar a guarda do consumidor, né, cara? O que vocês estão fazendo nesses termos, assim? Legal, você falou um ponto super importante, né? Até você deixou escapar aí, não sou um dos entendidos cientista. Das notas, cientista. O vinho não é feito por essa turma, óbvio, a gente tem um respeito danado por eles, tem o cuidado de poder agradar os experts no sentido de criar um vinho que entregue aquilo que ele promete, né? Isso é muito importante, né? Não adianta um marketing bonito, uma boa divulgação, uma boa propaganda se o seu produto não entrega aquilo que ele está prometendo. Então tudo começa lá no vinhedo. Só dá para fazer vinho bom com uva boa. Então é desde lá de trás o cuidado. Mas uma vez feito isso, levar para as pessoas justamente que é descomplicado, aquilo que a gente falava, né, de ele estar presente no dia a dia, mostrar por que quando a gente fala no custo de um produto, por que ele custa isso, né? Então, o processo produtivo, nós estamos falando, né, esse vinho, por exemplo, é um vinho 2019 que nós colocamos ao mercado faz pouquíssimo tempo, foi esse ano, finalzinho do ano passado. Então, nós estamos falando sem contar o tempo que a parreira levou para desenvolver. Então, nós estamos falando de 2 anos do produto aqui dentro para ele sair à rua e ir vendendo progressivamente, né? Então, explicar para que as pessoas entendam o que tem de complexo e não complicado, né? Acho que complexo e complicado tem uma fronteira tênue, né? É um processo robusto, complexo, com muito de artesania, né? O cuidado do enólogo, embora tenha equipamentos de ponta, mas o ponto da colheita, o ponto da fermentação para resultar no vinho, o tempo que ele passa na barrica de carvalho, como essas, o tempo que ele tem que ficar em garrafa, como essas que estão aqui no canto, para ele ganhando a sua complexidade, mas tudo isso para gerar um prazer de tomar numa ocasião bacana. Sem muito, vamos falar, sem frescura. Então, descomplicando o vinho. Fora isso, a gente tem a questão dos paradigmas, né? Interior de São Paulo, por exemplo, é o vinho de garrafão, é o vinho doce, é o vinho que dá dor de cabeça, né? Em algum momento da história, quando a vitivinicultura, em especial de São Paulo, passou por um declínio, alguns produtores, dos quais a Vinícola Góes não está incluída neste grupo, até adotou na busca da eficiência essa história de ter o vinho benzido, que a gente fala, com alguns aditivos em busca de eficiência de custo, né? Isso criou uma imagem que é uma imagem que a gente tem que lidar com ela. Mas nós estamos vendo, tem muitas empresas como a Vinícola Góes que nunca caíram nessa armadilha, qualidade
inovação sempre esteve presente ao longo desses 83 anos, então o produto nunca decepcionou, mas o estigma às vezes fica, e que agora está vivendo esse novo ciclo. Então, o importado hoje, ele, nessa lacuna que se criou, ele ocupou um espaço importante. Então, hoje o consumidor às vezes chega na gôndola do supermercado, tem lá um vinho que nem sempre é um vinho bom, porque o Chile, a Argentina, os outros países também mandam porcaria para cá. E aí uma bandeirinha do Chile, pumba, Entendi. fez o papel. Tem a bandeirinha do Chile, leva. Aí ele manda um vinho que não é um vinho tão bom, coloca num preço ultra mega competitivo, e aí o consumidor acha que aquilo é o melhor que ele pode ter, quando na verdade ele podia ter acesso a um produto de qualidade superior pelo mesmo preço que está sendo feito do ladinho da casa dele. Então, mas ele não é obrigado a saber. Então também tem o nosso papel de contar isso para as pessoas, né? E aí eu faço gancho para o enoturismo e o papel que ele exerce. Sim. Tudo que a gente tem aqui no nosso espaço para poder contar para as pessoas como é feito o vinho, do que é feito, que uva é essa, por que que ela faz um vinho desse jeito, esse vinho combina com o quê, por que que vinho branco vai melhor com comida leve, vinhos tintos vão melhor com comidas mais condimentadas. Então é toda a didática do vinho, né? E como a gente consegue dividir conhecimento para que o cara no dia a dia, na hora de tomar a decisão dele, qual é a bebida que ele vai escolher, ele possa estar escolhendo o vinho. Então eu falo, nós temos 4 desafios, né? Entre outros, que é o que eu falo sempre para a equipe comercial. Primeiro que nós precisamos que na cabeça do consumidor ele decida por tomar vinho. Já é a primeira barreira de entrada. Segundo, que esse vinho seja brasileiro, nada contra o importado, mas que seja um vinho brasileiro, porque o Brasil está fazendo um baita vinho. Terceiro, que ele seja daqui do nosso sudeste, do nosso estado de São Paulo, que como a Exame publicou em 2018, é a nova fronteira de produção de vinho fino do Brasil. Então, que seja um vinho paulista e que, portanto, seja da Vinícola Góes também. Então, são 4 funis de decisão e de escolha que a gente precisa trabalhar. Veja que a gente chegou nos nossos produtos, na nossa marca, no último deles, né? Então a gente tem um trabalho de que o consumidor escolha o vinho, que escolha o vinho brasileiro, que escolha o vinho paulista e que escolha o vinho da Vinícola Góes. Todos esses desafios estão presentes no nosso dia a dia. E aí vem o pacote, né? Os P's aí do marketing tradicional, muito aplicado ao nosso dia a dia, né? Então, especificamente no nosso segmento, já emendo para a tua pergunta do que o marketing e como o marketing ajuda nisso, né? Então, a gente fala dessa questão de relacionamento, né? Nós temos aqui no final de semana, que é onde a gente recebe... Aqui, antes da pandemia, a gente mediu por conta de umas intervenções. A gente recebia lá em 2019 6.500 pessoas por fim de semana. Por fim de semana. Muita, 6.500 pessoas. Aqui no espaço nós temos 3 restaurantes, a loja de vinhos, os vinhedos que a gente leva às pessoas, cafeterias, licores, chocolates. O lago maravilhoso para fazer uma fotinha ali para postar. O lago ornamental, então, né, a paisagem, o contato com a área verde, o clima do interior, o friozinho daqui de São Roque. Então, então tem essa questão do relacionamento que é extremamente importante. Então o treinamento da equipe, eu falava, aqui na loja de vinhos, eu falei aqui, turma, porque a loja está aqui, são 40 colaboradores só aqui na loja para garantir esse corpo a corpo e quase que o atendimento individualizado e personalizado, com um sorriso no rosto. Não pode ter né? A gente é xiita, não sei se é a palavra mais politicamente correta, né? A gente é muito obcecado com essa história do papelzinho. Não pode ter um papelzinho porque cada detalhe simboliza para as pessoas qual é o papel dessa empresa. O banheiro, um brinco, porque pelo banheiro que você vê qual é o cuidado que se tem no lugar. Então, relacionamento é muito importante. Nós estamos produto, né? Olhar para o vinho desde o início, desde o vinhedo, cultivo próprio das uvas, acompanhamento de perto com os parceiros que cultivam outras uvas que fazem parte do nosso portfólio e a garantia de que vai ter um produto com a qualidade que a gente quer que ele tenha, que o consumidor espera que ele tenha. A parte da embalagem, né? As garrafas e os rótulos em especial, né? A gente tem rótulos que contam histórias, né? Aqui, legal. Por exemplo, né? Esse aqui é um exemplo muito bacana, né? Um rótulo do nosso Tempos de Góes, o nosso Cabernet, que é um dos carros-chefes da nossa venda, né? É um rótulo que conta
tenta contar um monte de história numa coisa só. Então tem aqui o nosso casarão, que é esse espaço simbólico que a gente tá. Tem aqui o trenzinho, que é um detalhe pitoresco que o trem passa aqui. Fez barulho agora há pouco aí, turma, era o trem passando. E tem os anjos aqui cuidando dos vinhedos, com as tesourinhas douradas para mostrar o cuidado com a uva. E eles vestem um sapatinho só em cada pé. Isso é uma referência a uma foto histórica da família, onde as crianças, lá no início de tudo, o início humilde da família Góes, aquela criançada, né, aquela filharada, não tinha sapato suficiente para todo mundo, então eles compartilhavam sapatos. Então tem uma foto simbólica onde tem uma criança com um sapato com um pé vestido e um pé descalço. Então os anjos aqui vestem um sapatinho só, uma homenagem às gerações de igreja. Então, histórias que o consumidor, ao se deparar, esse aqui também tem um selinho pela medalha internacional que conquistou. Então, histórias que o consumidor, quando chega na hora da verdade, que a gente fala, que é a gôndola do supermercado, aqui a gente consegue fazer tudo isso. Sim. Mas lá na gôndola do supermercado, velho, é o rótulo naquele infinidade de outras coisas. Então, como fazer para o consumidor decidir pelos nossos produtos naquele mar de opções que ele tem? Então, o rótulo tem um papel fundamental nisso. O reserva do Malbec, que tem esse símbolo aí da conexão entre a terra e a videira, o símbolo do infinito, que é super importante para nós. Então, símbolos que vão complementando a proposta. Cada vinho tem uma espécie de uma poesia no contrarótulo. Então, o cuidado com a embalagem é fundamental. E o tradicional, né, de garantir que o produto está presente no máximo de pontos de venda, para que o consumidor possa ter o acesso, né, à praça, né, o P da praça, de como chegar lá, como ele tomou a decisão e a gente ter o produto ali, o meio digital, que cresceu muito durante a pandemia, então o nosso e-commerce também, para que o consumidor possa ter o vinho sem precisar se deslocar, sem sair de casa. Então acho que é mais ou menos isso, né? E o básico, né? O preço competitivo, a própria divulgação, a propaganda, que no nosso segmento é algo curioso, né? Porque a gente estuda muito, né? A propaganda mais eficiente é o trabalho de ponto de venda. Sim. Mais do que a publicidade, mais do que a propaganda na TV, na revista, onde quer que seja. Só que isso é muito granular, né? Você está fazendo você precisa ter muitas ações em muitas lojas para isso ter uma penetração de muita gente. Mas é a divulgação mais eficiente. Então a gente faz muito quando pode, né? Na pandemia não está podendo. Então a degustação no ponto de venda, apresentar o produto, né? Um menino, uma menina nossa ali bem treinado, explicando sobre vinho brasileiro, sobre vinho paulista e sobre quebrando o nosso as 4 vinho. barreiras ali, né? Quebrando as 4 barreiras. No dia a dia. Luciano, eu tenho 2 perguntas dentro da mesma pergunta, que você já deu um spoilerzinho, mas eu queria saber o seguinte. Por exemplo, o Mike Magalhães, nosso produtor, com a namorada dele, decide vir para a Vinícola Góes ter uma experiência. Como que é essa experiência que ele vai ter? Que dia que ele vem? Que dia que ele vem? Como é que funciona? O que ele vai ter aqui e tal? E, cara, você tocou num ponto para você engatilhar, que você é um cara extremamente articulado, tá muito legal. Essa distribuição, porque assim, primeiro o PDV tem que ter o produto, né? E como que vocês fazem isso? Para chegar, né? Para chegar lá. Bom, vamos para o primeiro, né? Então aqui tem uma série de atrações do enoturismo, né? Nós funcionamos de segunda a segunda. Tem até uma coisa que é uma espécie de a gente fala com orgulho, né? Dá um trabalho, mas a gente não para nem 25 de dezembro, nem 1º de janeiro. Direto. Então a gente funciona direto para ter essa opção de entretenimento, de relação com o vinho para as pessoas. Então o Mike, todo mundo pode vir aqui. Então a gente tem as degustações, a apresentação dos produtos, gastronomia, a parte de passeio, contato com a natureza, as experiências, né? Falando em marketing, falando em relação com as pessoas, nós somos a geração da experiência. Sim. Então também outra coisa que eu gosto muito de dizer para a equipe, né? Nós não vendemos vinhos, nós vendemos vinhos, experiências e histórias. Então, tudo que tem aqui passa por falar sobre vinho, sobre uma experiência e sobre uma história interessante. Muito legal. Então a gente tem as visitas orientadas na parreira,
Então, né, as pessoas querem conhecer o que é o vinhedo, o que é de onde sai isso aqui? Isso aqui não tem uma máquina que sai vinho, né? Tudo começa lá no vinhedo. Então a gente tem o caminhãozinho que leva para uma experiência lá no meio do vinhedo. Agora em julho a gente lançou o piquenique no parreiral. Então tem algumas bases no meio da parreira, lá no meio do nada, que você pega a tua cesta, que é uma cesta para 2 pessoas, a gente acompanha você escolhe o lugar da parreira que você quer ficar e você fica lá, sossegadão, curtindo no meio do... Tem que agendar alguma coisa assim? O do piquenique é um passeio, nós estamos fazendo poucos horários e por conta de proteção, então tem que agendar. O caminhãozinho que leva pro tour, ele tem de hora em hora, então dá para ter, principalmente focado nos finais de semana, sábados e domingos. Durante a semana a gente tem algumas experiências, mas aí é menos, mais nos finais de semana, né? A gente começou agora em fevereiro um negócio bacana também, que é o Wine Bike. A gente, domingo de manhã, junta um grupo de bike, sai pedalando, vai lá no meio da fazenda, dá 11 quilômetros dentro da fazenda, pedalando no meio dos vinhedos e volta e termina com o cafezão da manhã, que tem, além de comidinha também, já tem os vinhos, que a hora que volta já é umas 10, 11 horas. Já dá para tomar o primeiro. Então, uma experiência bem bacana de pedal, de algo saudável, né? E faz essa conexão com o vinho também. Você sabe que o vinho tem mais de 2.000 estudos científicos comprovando que ele consumido em doses moderadas, leia-se 120, 100 a 150 ml no máximo por dia, ele traz benefícios concretos para a saúde, para o sistema cardiovascular, para o sistema neurológico, para a jovialidade, bem-estar. Então não é papo de marqueteiro e de vendedor, é estudo científico de gente renomada, publicados em revistas internacionais de ciência, mostrando esses benefícios. Então, tem mais essa. Então, essa conexão da bicicleta também para ir nessa pegada do saudável, do bem-estar e do vinho ligado a isso, né? O que mais? As degustações, a gente tem uma degustação harmonizada que a gente leva as pessoas para o meio do parreiral e aí lá serve uma comidinha e explica por que cada comidinha combina com cada tipo de vinho, que é uma coisa que as pessoas costumam ter muita dúvida, né? Pô, que vinho eu tomo, tal? De novo, o melhor vinho do mundo é aquele que você mais gosta, né? Hoje mesmo a gente estava com um grupo de manhã e que a gente foi lá almoçar e foi feijoada. Pô, feijoada é impossível de harmonizar, é nada. A feijoada tem, né, uma gordura pesada que você precisa pegar ou um espumante de repente ou um vinho que tem uma acidez maior para ajudar na digestão, mas até feijoada combina com vinho, né? Então são momentos que a gente pode estar promovendo experiências para as pessoas com conexão para o vinho para que isso possa estar marcado na cabeça. O que você tinha falado? Sobre a distribuição. Legal, boa. Uma dúvida que eu sempre tive, porque, cara, todos os lugares que eu vou, eu vejo góis na gôndola, sabe? Tipo, Sorocaba, região e tal, entendeu? Como que vocês fazem isso? Nível Brasil, enfim, como é que tá esse game? E o canal virtual agora também, que você comentou do e-commerce, né? Bacana. Se é vocês que cuidam, centralizam, se vocês promovem para distribuidores e tal. As duas coisas, vou chegar lá. A gente, né, tem um trabalho de 80 anos, né, e isso, né, tradição, tecnologia, qualidade, você vai criando uma relação de confiança e de relação de valor agregado da marca que o consumidor acredita. Então isso é um trabalho de longo prazo, de boas relações, como a gente falou da história da transparência das relações antes de começar o bate-papo aqui, que a gente vem cultivando ao longo do tempo e mais, antenado com o que está acontecendo, né? O Cláudio, nosso CEO, gosta muito de contar a história de como lá nos anos 80, ele e a equipe que estava aqui puderam identificar o crescimento das redes de varejo, quanto que o segmento ia se transformar, e que antes o mundo das bebidas estava todo pendurado em distribuidores, e que quanto as redes de varejo vieram e mudaram essa lógica da chegada do produto nos consumidores. Hoje a gente ainda tem distribuidores históricos, parceiros excepcionais que estão com a gente há décadas, ajudando nesse trabalho de capilarização do produto, mas
Desde a década de 80, 90, as redes de varejo cresceram muito. A gente tem, então isso consolidou uma distribuição numérica, como a Nielsen gosta de chamar, bem importante dos nossos produtos presentes por aí. Só que isso veio da história tradicional da vinícola, com o nosso vinho mais tradicional, que é o nosso vinho de mesa. E aí a gente remonta aqui para os anos 2000, 2010, nesse novo ciclo da estratégia do vinho fino, do vinho de uva europeia de mais valor agregado, que faz parte da história recente da companhia. E até por conta daqueles paradigmas que existem, né, dessa história de que, pô, vinho de São Paulo, será que é isso mesmo? Então a gente está num processo de construção dessa participação e dessa penetração do vinho de mais valor agregado nos canais tradicionais. Então é algo que faz parte do diálogo do dia a dia, de você estar aqui trazendo as pessoas para essa interação e que aos pouquinhos a gente está conseguindo com parceiros importantes. E aí chegando aí muda um pouco a lógica. Quando fala de vinho fino, aí o empório passa a ter uma importância melhor. Aquelas lojas de determinadas redes de varejo que trabalham essa coisa do produto numa concepção mais premium também ganha importância. Os próprios restaurantes, a gente tem restaurantes parceiros que têm construído a sua carta de vinho para tentar levar essas diferentes expressões. Então vão mudando um pouquinho os drivers até da área comercial, né? E daí é o link, né? Comercial e marketing, como essas coisas se conversam, que tipo de produto é mais indicado para cada canal, que tipo de abordagem é mais indicado para cada canal. Isso faz parte do nosso trabalho do dia a dia. Então, uma relação que foi construída há bastante tempo, de confiabilidade, de ganha-ganha, né? A gente também tem outro mantra aqui, a nossa venda só termina quando o consumidor passa a nossa garrafa no check-out do nosso cliente, que é o supermercado. Então, antes do supermercado vender a nossa garrafa para o consumidor, o meu trabalho, por mais que a gente tenha feito a venda da garrafa para ele, não terminou. Ele só termina quando o vinho está na casa do consumidor. Vocês se preocupam com a cadeia toda, ou seja, né? Você não está só empurrando, né, para o distribuidor e ele que se vire lá com o mercado final. Não, porque senão vai juntar pó e essa não é uma relação de médio e longo prazo, né? E cara, uma pergunta um pouquinho já mais capciosa, talvez, Bebê. Hoje eu tô empolgado. Hoje você tá roubando todas as perguntas, eu tô deixando porque eu não tô conseguindo entrar aqui. A próxima é dele. Eu não tô conseguindo entrar. A próxima é do Weber. Cara, como é que você faz com o canal digital para não ter atrito com a sua rede? Eles são complementares, né, meu caro? E eu trago isso também para esta loja própria que a gente tem aqui no espaço da vinícola, né? A nossa política de preços aqui, por exemplo, é igual ou maior do que o varejo na rua. Não é uma loja de fábrica, é uma loja conceito. O nosso e-commerce também. Por quê? Porque a gente promove uma série de experiências, muitas delas até gratuitas, e que, né, a própria interação do nosso atendente, explicando sobre o vinho, contando um pouquinho detalhes, né, isso também é valor, né? Então, tudo que a gente tem aqui, né, a jardinagem, o cuidado com cada canto, tudo isso é valor agregado. Então, eu não compito com esse canal. No e-commerce é a mesma coisa, né? Então, uma forma dele ter acesso aos nossos produtos, que nessa de a gente ir aos pouquinhos ganhando esse espaço, não é tão acessível, não está presente em todos os lugares, então é uma forma do consumidor ter acesso a isso. E aquela história, o meio digital tem crescido não só para nós, mas para todos, né? Tem varejistas digitais hoje, tem os marketplaces que deram um boom de ser a opção para muito consumidor, então cada um pouco encontrando o seu espaço, né? Hoje a gente tem varejistas, a gente estava com um varejista hoje de manhã que trouxe toda a equipe de atendentes dele, que está indo para esse caminho do valor agregado no sentido de capacitar colaboradores que são os atendentes de vinho. O cara que está ali naquela gôndola do varejo para poder cuidar daquele consumidor e daquele cliente, para entender a necessidade dele, para explicar para ele, para ajudar ele nessa didática. Isso tem um valor inestimável, né? E o e-commerce não vai conseguir, por mais que tenha explicação, ele não vai conseguir fazer isso. Então, é o desafio de cada canal encontrar qual é a sua forma de agregar valor, né? Não adianta o varejo tradicional remar contra a correnteza, né? O meio digital é uma realidade que está aí, faz parte do nosso dia a dia, tem conveniência, essa questão da pandemia que trouxe isso de uma forma muito mais clara. Então,
é a gente estar aqui tentando com que eles sejam complementares, cada um encontrando a sua proposta de valor e a gente, num diálogo muito franco, debatendo com o de como a gente pode ajudar no processo de venda dele mesmo. Então, põe um colaborador meu lá para ajudar nessa questão do atendimento, faço alguma atividade, a parte de verbas também, para que a gente possa promocionar. Sim. Os meios tradicionais também estão presentes no mundo do vinho, né? Menos críticos do que categorias que são mais comoditizadas, né? Essa semana que passou mesmo, a gente promoveu para uma rede de varejo uma capacitação patrocinada por nós de excelência em vendas. Então a gente treinou os vendedores do cliente, não só em vinho, vendas em geral. Algo que eles adoraram, que foi muito bacana. Trouxemos um consultor renomado, um cara formado pela Disney, que falou bastante sobre o encantamento das vendas e tal. Então, assim, a gente promovendo treinamento pro cliente, né? Então são relações que mostram esse vínculo e mostram que a gente está junto para todo mundo prosperar, fazer bons negócios e crescer. Maravilhoso. Jairo, por favor, come mais uma pizzinha aí, cara. O Jairo fica perguntando pra você. Pô, só bombardeio com o Luciano. Ele não deixa o Luciano. O Mike tá assim, ó. Pelo amor de Deus, para. Jairo, tá sendo uma aula aqui, estamos aprendendo muita coisa hoje. E a gente tá batendo esse papo sobre experiência, sobre isso, sobre aquilo. Só que, assim, tem um fator que você até deu uma pincelada agora, que é o fator humano, né? O que é o fator humano? Para você promover essas experiências, para você fazer tudo isso, você também tem que ter uma equipe que, cara, tem que estar engajada, tem que comprar essa ideia. Eu acredito aqui, por ser uma empresa familiar, talvez esteja colaboradores com sei lá quantos anos de coisa. E assim, o que você faz para motivar a equipe diariamente, para você incentivar, para você trazer tudo isso? Em termos de cultura. Em termos de cultura, porque a cultura dentro de uma empresa é uma coisa muito legal. E a cultura é sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. E hoje a gente vê aqui, né, o sorriso no rosto, quando a gente chegou lá, o pessoal super, né, não foi a demagogia, mas o pessoal super atendeu a gente, veio um, veio dois, não, a gente falou, já foi atendido, estamos só esperando. Ah, tá tudo bem. Então, cara, me fala um pouquinho se vocês usam alguma técnica, se vocês têm algum, sei lá, pode ficar à vontade aí. Não, legal. Certamente tem, né? Acho que tem um pouco também da questão da transparência, Sim. né? Acho que é você ser você mesmo, né? Não adianta você tentar ser o que você não é, que isso pode se sustenta por um tempo, mas depois casca, né? Então, essa questão da consistência é muito importante. Eu acho que tem algumas questões aí. Primeiro, que a gente tem o privilégio aqui de ter no dia a dia a própria família em pessoa na gestão do negócio, né? Eu sou um dos diretores, né? A gente tem na diretoria diretores da família, o nosso presidente, que é da família, e profissionais com experiência do mercado. Então, essa primeira combinação de gente com experiência fora daqui, com a família, com o legado da família, com aquela coisa de trazer a história, trazer a tradição, trazer a experiência, trazer o aprendizado, é algo que motiva por si só, né? Nós estamos no dia a dia em contato com quem construiu essa história Sim. e tudo isso. Então, isso tudo passa por motivação. Sim. E mais do que tudo, né? Nada disso para de pé se você não tem a equipe boa. Tudo começa, adorei a tua pergunta, porque tudo começa com pessoas. Exatamente. O resto, tudo você consegue agregar, mas a base é gente, Sim. é pessoas, é equipe. Né? Então, a gente cuida com muito. Então, motivação vindo por isso. Motivação por essa questão de ter, de estar treinando, de estar debatendo, de estar todo mundo interagindo na busca de uma solução, né? Processo de decisão rápido, né? Todo mundo participando da construção da decisão, né? A gente, por exemplo, quando você falou de tempo, eu lembrei da Neia, beijo pra você, que é uma colaboradora nossa, que também é a minha mãe, que é Neia, mas que legal. eu me refiro. Que minha mãe é Neia, mas eu lembrava da Neia, que é uma colaboradora que tem aí mais de 25 anos de companhia e que ela trabalha com a gente num dos eventos que é a Vindima, que é a celebração da colheita. E aí ela lá, com uma função específica tal, e de repente trouxe uma ideia
espontânea, né? Que acho que vale a pena até contar para vocês. A gente tem a interação do dia a dia das pessoas que ficam ali no vinhedo e tal, não sei o que. Ela pegou as pessoas ali, calor, na colheita tradicional, que é janeiro e fevereiro, né? Ela pegou e falou: eu vou pegar uma cestinha, vou botar umas aguinhas, e enquanto as pessoas estão caminhando, eu vou oferecer água para elas. E na simplicidade dela, da história que ela construiu, ela teve assim, espontaneamente, foi um negócio assim que depois no final a gente eu fiz questão de fazer, tava todo mundo junto, de fazer esse reconhecimento para ela, e foi uma choradeira, eu chorei, ela chorou, todo mundo chorou. Então, precisa estar na raiz, no espírito, essa coisa de todo mundo se sentir dono. A companhia e a família Góes, ela traz muito disso, né? Ela traz essa coisa de que todo mundo se sente um pouco parte disso aqui, se sente um pouco dono, eles próprios donos, mas a gente se sente dono, e aquela coisa que você faz como se fosse seu, todo mundo sente que isso aqui é seu, então coloca o máximo de si para isso, a dedicação, e vai pensando as coisas. E a gente gosta, por exemplo, de promover um ambiente que seja, como é que fala? Tolerante ao erro. Né? Eu já trabalhei em muitos lugares, né? Ambev, Natura, e que tem, a Natura maravilhosa, boto ela aqui num pedestal, que tem um monte de coisa que me ensinou muita coisa, e essa é uma delas, na questão da importância que o erro tem, né? Porque nós não precisamos ganhar o jogo de 1-0 entre acertos e erros, nós precisamos ganhar o jogo de 7-3, de 8-4, então a gente só vai conseguir 8 vitórias se permitir 4 derrotas, então nós temos que errar, você aprende no erro, então é um ambiente onde todo mundo possa dar ideia, ter sugestão, ter iniciativa, que algumas vão ser boas e outras não, mas beleza, vamos lá, vamos aprender junto. Acho que é isso, gente. Não tem muito segredo, né? Transparência na relação, espaço para todo mundo co-construir e se sentir dono, e preocupação legítima, né? Relação empresa-colaborador é uma relação de troca, mas é uma relação de muito tempo, né? A gente passa 2/3, 3/4 do dia dedicado à empresa, né? Você tem família em casa que passa muito menos horas contigo do que você passa na empresa. Você dorme pouco às vezes porque você está pensando dedicando à empresa. Então, a relação da empresa com você tem que ser uma relação de cobrar e ao mesmo tempo cuidar. As pessoas têm que sentir que elas estão sendo profissional, estão sendo cobradas, estão sendo medidas, mas elas também estão sendo cuidadas. E que tudo que elas fazem importa. Né? E, cara, dá pra ver mesmo no seu olhar aí. Você tem uma paixão, é bem legal isso aí, cara. Você tem uma paixão no que você faz. Com certeza deve estar percebendo na gravação, mas o que o Weber falou é que não é demagogia de verdade. Desde a hora que a gente chegou, a sua atenção, a atenção do pessoal é perceptível, né, cara? E assim, a gente percebe, né, se tratando de pessoas, se tratando de cultura, se tratando de tudo, as empresas, talvez aquelas mais antigas, né, pegando ali, a gente tem muito empresário de varejo, aquele empresário lá que tinha uma loja de roupa, que sempre vem bater um papo com a gente, você percebe que o cara ainda ele não entendeu, que mudou um pouquinho já, o funcionário tem que ser tratado de forma diferente, tem que ser olhado com esse cuidado, porque não adianta ter a rotatividade, né? São essas pessoas que às vezes num simples, quando você dá uma voz, e achei muito legal essa parte que você falou dos erros, porque eu acho que é isso mesmo, você tem que ser tolerante ao erro, você tem que ganhar de 7-1, de 8-4, mas não de 1-0, porque senão de 1-0 a gente... Você só criou uma vez, acertou, mas criou uma. Exatamente, aí você acaba as pessoas... aquela gestão pelo medo talvez não faça mais sentido nos dias de hoje. Legal. E a motivação, né, cara? A motivação é tudo, né? Eu tive um diretor lá na Natura que ele tem uma frase que eu gostava muito, né, da metáfora, né? Ele adorava muito as metáforas, né? Então as pessoas precisam às vezes de linha, né? Nós como liderança, nós precisamos abrir o espaço para as pessoas darem o melhor de si e sentir que ao dar o melhor de si, isso vai ser visto, percebido e reconhecido, né? Então a metáfora que ele fazia é assim, às vezes, cara, o cara precisa que você jogue ele numa piscina que não dá pé. E ele vai lá e tal, não sei o quê, e de repente tal, motivação é isso, né? Você tá no limite da incompetência, né? Você tá quase achando que você não vai conseguir. Então o ser humano dá o melhor de si quando ele acha que ele
talvez não consiga, que ele precisa se superar para atingir aquilo, né? Então essa história da você, cara, é sobrevivência. Se eu não aprender a nadar na raça aqui, eu vou. Agora, como liderança e quando eu falo de cuidar, você tá na borda da piscina. Sim. Então o cara tá lá. Às vezes a piscina tá um pouco mais funda e ele ainda não tava. Então você tem que estar do lado, pega ele pelos cabelos, puxa, põe ele na borda, respira, tal, não sei o que, ó. Você Agora tem que vai. nadar mais ou menos assim, de vez em quando você tem que pôr a cabeça para fora para respirar, Vai de novo. empurra de novo. Pô, E vai, o cara é assim que a gente tem. Cara, analogia tentado pilotar. muito boa. perfeita, já tá no e-book. Já tá no e-book, obviamente. Ele não sabe do e-book. Vai ser ele não sabe. surpreendido Vai. aqui. Ô Weber, eu queria fazer uma pergunta pro Luciano, muito bate-papo legal. Cara, dentro disso, você comentou da Natura e tal, você tem grandes marcas no seu currículo, né? Bev, Natura, Grupo Votorantim e tal. O que você conseguiu extrair dessa experiência para contribuir com o mercado aqui da vinícola Góes e tal? Que você, um ponto assim, putz, isso aqui eu peguei lá e implementei aqui, que foi super legal, deu super certo para mim, porque de repente tem vários empresários e empreendedores assistindo e podem pegar essa dica aí também. Cara, essa empresa e essa família eles são maravilhosos, né? Então, assim, até um pouco, eles muito mais, digamos, a escola da vida, muito mais do que a academia, ensinando coisas para eles, e eles, às vezes, nem tanto se dando conta do tanto de excelência que tem coisas mínimas que se faz aqui no dia a dia, né? E a gente que viu bastante coisa quando veio isso aqui, então já há muita coisa bacana, né? E mais alguma coisinha que a gente aprende, a gente sempre tenta compartilhar, né? Então essa coisa das relações, eu acho que é algo que eu tive o privilégio de viver isso, Natura muito, a Coca-Cola também é uma coisa que cuida muito dessa história de cada coisinha, de cada detalhe para gerar aquele encantamento, né? Pô, a carreata da Coca-Cola, o caminhãozinho, sim, tudo. né? As propagandas da Coca-Cola, então essa coisa do encantar, eu acho que são raízes que na medida do possível a gente tenta ir buscando coisas que possam encantar e de novo, não que não existisse, já existia, mas trazendo, reforçando o que já existia de bacana nisso, né? Então isso é uma coisa legal. A gente recentemente tem feito uma coisa que até a turma me sacaneia, né? Pô, você tá trazendo Natura pro vinho, mas é assim. Hoje, essa história da pandemia e da venda direta, né, dessa coisa de você não poder sair tanto de casa, cresceu um segmento no nosso mundo do vinho de venda que são aqueles pequenos consultores que querem ser empreendedores do vinho. Então são casais que de repente ela tem uma profissão, ele tem outra no seu dia a dia e que tem uma paixão pelo vinho e que no aperto, puta, vamos fazer disso algo que possa trazer algum tipo de retorno e que passam a comercializar vinho para o seu entorno e depois vira o prédio e depois vira não sei o quê, e depois então a gente tem uma série de hoje parceiros que a gente foi fomentando ao longo desses últimos meses e que nasceram um pouco nesse contexto e que é a cara da venda direta da Natura, dessa coisa de ter a consultora da Natura que escolhe o cosmético para ela e depois por escolher para ela apresenta para os amigos e faz disso algo rentável. Então está acontecendo isso no vinho. Que legal, cara. Então Puta mudança. essa experiência tem ajudado muito nisso, né? Então dessa coisa de como esse empreendedor escolhe o produto para ele e ao escolher o produto para ele não está vendendo algo, ele está falando, viu, este é o vinho que eu tomo, te convido a experimentar, e aí faz disso um negócio. Então acho que tem essa história da venda direta no mundo do vinho, que é uma coisa que, lógico, já existiu, mas não deixa de ser um canal que está aparecendo com mais protagonismo nesses últimos tempos, né? Enfim, muito e no dia a dia sempre tem uma outra coisa, e acho que a questão da inovação e do pensar fora da caixa, do desafiar a pensar fora da caixa, e aí me vem a questão do vinho em lata. Cara, nós vamos fazer a pausa agora. Você que tá aqui, olha o que a produção preparou. A produção tem pra falar sobre o vinho de lata, cara. Tem uma combinação com esse vinho aqui, não tem? Olha, eu não tô acreditando como a gente tá sendo bem tratado. Olha isso. Tá, A gente vai fazer uma substituição aqui. Editor, ó, corta aí, editor. Não corta não, valoriza. Olha isso. Valoriza a chegada, né? Ó.
Tem até um homem de terno hoje aqui. Os caras agora estão de blazer. Olha esse olha isso. Louco, cara. Viu? Explica pra nós isso daqui. Olha que maravilha, meu. Então, essa é uma pizza doce, que é um dos sucessos aqui do Vale do Vinho, do nosso restaurante aqui da Vinícola Góes. Que é uma pizza de frutas vermelhas. Então tem aí um conjunto de frutas vermelhas, tem uvas, morango, mirtilo, amora, que mais que tem? Massa folha. Massa folha. E aí ela é feita sobre uma base de massa folhada, então não é uma massa tradicional, uma massa folhada com creme brulee, as frutas e essas bolas de sorvete de creme. Então tem uma combinação e aí espetacular. E para isso, para combinar, você ia falar exatamente desse cara aqui. Meu. Isso aí. O que é isso aqui, então, cara? Essa é uma inovação que a gente lançou faz 2 meses, né? É a linha de vinhos finos em lata da Vinícola Góes, né? Nós lançamos, essa é uma tendência que vem muito forte nos Estados Unidos já há uns 5 anos, mais ou menos. Eu estive lá em 2019 e aí você anda pelos supermercados, tem gôndolas inteiras de vinho em lata como tendência e que chegou no Brasil mais forte mesmo no ano passado e até a gente tem estudado esse mercado há algum tempo e decidimos pelo lançamento da nossa linha. Agora, nesse ano, investimos numa linha própria de invase, investimento de quase 3 milhões de reais da vinícola para uma linha de invase de latas. E aí a aposta de lançar o Salve, o nosso vinho fino em latas, para fazer justamente isso, para que seja o vinho descomplicado para qualquer momento do seu dia a dia, né? Tanto que a gente até coloca aqui, né? É um vinho para acompanhar você em todos os momentos, na piscina, na balada, na praia, no campo, em casa ou onde você imaginar. A proposta do vinho em lata é essa questão de descomplicar, essa questão de trazer o vinho para uma ocasião de consumo onde hoje ele não está presente. O vinho em garrafa continuará tendo e deve continuar tendo o espaço dele. O vinho em lata não vem para substituir a garrafa. Muito pelo contrário, ele vem para criar um contexto de ocasião de consumo que hoje o vinho está fora. Saquei. Então, vou para a piscina, boto num coolerzinho a minha lata, tranquilo. Dormiu. Vou para a praia, ao invés de levar cerveja, levo um vinhozinho em lata. Tô com a minha mulher, ela prefere um vinho frisante, eu prefiro um vinho tinto. Ela quer um branco, eu quero um rosé. Uma latinha para cada um, vamos embora. Então uma porção... Vai jogar um beach tênis. Vai jogar um beach tênis. Aliás, a gente tem conversado muito com essas academias de beach tênis aí para ter o Salve presente nas... Tem tudo a ver. E aí eu vou fazer... Ui, derrubei. Tá certo. Não estou enxergando por cima. Eu vou servir vocês na tacinha, porque tem todo o charme, mas eu vou fazer aqui o que é a pegada, que é a inovação também, eu vou tomar diretamente no bico. Um salve para todo mundo. Aliás, deixa eu contar para vocês o casezinho aqui da marca Salve, para contar para a turma que tem um... É muito bom. Nossa, muito bom. É muito bom. Então, falo já para vocês, a gente lançou 4 versões, cada um com um papel legal. Bota aí, por favor, para ajudar no discurso. Valeu. Então, deixa eu contar, falando em marketing, né, o Salve. Né? O Salve é uma marca que a gente escolheu depois de muita reflexão, com o apoio de um parceiro de uma agência que nos ajudou com isso, e que ele tem 4 grandes apelos que ajudam a entender do porquê da escolha dessa marca Salve, né? Primeiro, Salve por ser, né, a inicial de Sauvignon, né? Então Cabernet Sauvignon é a rainha das uvas, então Salve lembra Cabernet Sauvignon, lembra o Sauvignon Blanc, que é uma uva branca também muito conhecida, então remete direto ao Salve do Salve de Sauvignon, né? A segunda coisa é porque aqui a gente tem um anagrama. Anagrama é quando você embaralha as letras de jeitos diferentes. Então, são as mesmas letras da palavra uvas. Né? Então, o Salve é um jeito diferente de olhar para as uvas e para os vinhos. A lata é um jeito diferente. Então, daí o anagrama de uvas e Salve. Né? O alumínio e a lata é hoje a embalagem com maior índice de reciclagem. Então, a gente levanta a bandeira da reciclagem como algo que nos ajuda a salvar o planeta. Né? Então, por isso, o Salve de salvar o planeta.
E a lata vem numa embalagem descontraída, colorida, Bonita, divertida, linda. alegre, com um foco importante para o público jovem, né? Então a gente usa o salve porque a gente quer mandar um salve para a galera que quer tomar uma bebida diferente. Então manda um salve para todos muito vocês. bom, cara. Muito bom. Muito bom. Manda um salve. Então aí a gente tem um branco e um tinto tranquilos, que a gente fala, que são os vinhos normais, sem gás. Um rosé frisante e esse que a gente está tomando, que é um frisante sweet, é um sparkling sweet, é um rosézinho adocicado de moscato. Então aqui, uva lorena cultivada em São Roque, uva cabernet sauvignon cultivada em São Roque, um blend de moscato com cabernet sauvignon no rosé, que tem sido hoje, todos têm agradado muito, mas o rosé frisante tem sido assim o que a turma está voltando e pedindo. E esse que é o nosso moscato, 100% moscato, numa versão mais adocicada para harmonizar com comidas doces. Então, um vinho adocicadinho combina super bem com comidas doces. Combina bastante também, eu gosto muito de tomar esse salve com queijo brie e uma geleinha de pimenta. Nossa, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Combina de um tanto que vocês não querem imaginar. Então, o vinho tem essas questões que é bacana. Né? Então, vamos. Eu não sei vocês, eu não aguento ficar olhando. Eu também não. Posso falar? Isso aqui para sair uma tragédia é um pulinho. Você sabe que quando eu vi o salve, eu olhei tipo alguma coisa de salve, de saudável, tipo, me remeteu muito isso, não sei se é lá. Faz sentido. Tipo, Mas mas tá muito bem isso na feliz, cabeça. cara. A produção foi bem feliz aqui, tá Muito lindo. E a lá tá maravilhosa. Luciano, chato pizza com marketing hoje, meus caros. Negócio, né, arrastado, aquela coisa, né, velho? Meu, incrível. Olha essa massa. Maravilhoso. Incrível isso aqui. Incrível mesmo. Esse crocantinho da massa. Nossa, né? não tem como. Vamos ver se dá para ver aí, Diogo. Acho que... Ô, Luciano, e você vê, cara, dois pontos quando a gente tá sendo maravilhado com essa pizza maravilhosa aqui. Muito bom isso aqui, cara. O lance do bag and box, da lata, porque é uma mudança de paradigma, né, cara? De como que você vê isso, essas resistências, tal, ou não, putz, o mercado tá... Porque assim, por exemplo, assim, o Weber joga beach tênis e o rosé tá muito presente. O rosé tá presente no beach tênis, hein? Deu um up no rosé e uma coisa que eu percebi também ao longo dos meus 30 e poucos anos aí e tal, tiozão falando, é que as sessões de vinho dos supermercados aumentaram muito. Você pega uma Rede Taust, por exemplo, pô, é uma mega sessão de vinho que antes não tinha muito isso, né? Que era essa expansão aí do aumento até aumento per capita de consumo de vinho. Mas o bag in box, a lata, como que você vê isso? A entrada desse tipo de produto? Tem um desafio, né? Existe de fato um consumidor mais conservador e por isso que eu disse até que o vinho na garrafa é o vinho na garrafa, ele tem um charme, essa coisa da rolha tem o seu charme, o ritual, tomar na tacinha, sentir os aromas pela taça, né? Isso é impagável, né? E a lata não vem para isso, mas, de novo, a gente está falando em estar atento ao consumidor, atento à necessidade dele e entregando alguma coisa que possa suprir essa necessidade. Então, pô, eu tenho a chance de ter porções menores, eu posso tomar um vinho na praia, eu posso tomar um vinho na piscina, eu posso tomar o vinho no meio da balada, e antes eu não podia, porque a embalagem não me permitia, porque pra praia eu levo o isoporzinho, o coolerzinho com cerveja, pra praia eu... Então, eu acho que esse é o nosso papel como marqueteiros e como provedores de soluções tecnológicas, tá atento ao que está acontecendo, está criando uma cadeia de criação. Quando eu falo cadeia de criação, eu estou falando dos meus fornecedores, né? Porque por trás de uma lata dessa tem toda uma tecnologia de um verniz por dentro da lata que garante que o vinho não vai interagir com o alumínio de tal forma a garantir a longevidade do produto, a resistência mecânica do produto. Então tem todo um ambiente de criatividade e de inovação que envolve a cadeia de fornecedores para levar essa solução. O bag-in-box, por exemplo, é uma outra
questão também de você estar atento às necessidades do consumidor e propondo alguma coisa que possa atender isso. O bag, o que ele tem de bacana? Ele é feito de um jeito que o bag, que é o saquinho que tem dentro daquela caixinha, ele é hermeticamente fechado e mesmo durante a sua extração ele continua fechado. Então uma garrafa de vinho que eu abro agora, eu no máximo consigo tomar ela amanhã. A partir disso, a reação do vinho com o oxigênio, ele perde, ele vai estragando. O bag-in-box são 30 dias. Então eu compro o vinho que eu gosto, vou lá na torneirinha, pego a minha taça hoje, pego a minha taça amanhã, pego a minha taça depois da manhã. Hoje eu tomo uma, amanhã não tomo nenhuma, dali a pouco o sabor é o mesmo. E vocês têm no portfólio também o bag-in-box, né? Temos no portfólio. Temos percebido esse crescimento, essa queda do paradigma. Ah, mas no bag-in-box não é a mesma coisa e tal, não sei o quê. O bag-in-box é tecnicamente e cientificamente feito para não interagir com o produto. Agora, o vinho que ficou envelhecido na garrafa e o vinho que passou por mais, ele tem toda uma complexidade, né? Esses que a gente tem aqui do lado, eles estão aqui na cave já há um par de meses, porque eles estão para evoluir em aromas e sabores e é o que a gente chama dessa complexidade do vinho. O vinho no bag-in-box não vai ser um vinho para a gente ter aquela complexidade, mas vai ser um produto bom, de valor agregado, com notas, com tudo aquilo que um bom vinho possa ter, mas que tem aquela coisa de ser conveniente, como a lata, de ser adequado para o consumo daquele consumidor, prático e antenado com o que está acontecendo. Então, eu acho que a questão da inovação das embalagens passa por estar ligado ao que o consumidor pode estar querendo ou por também estar entendendo uma tendência e, de repente, promover uma solução para algo que o cara nem sabia que tinha, né? Acho que a rainha de fazer isso é a Apple, né? A Apple inventou necessidade que a gente nem sabia que tinha, né? De não vive sem, né? Depois, mas em algum momento alguém pensou isso e inventou uma necessidade. Imagina a competência do cara que consegue inventar uma necessidade que você mesmo nem sabia que tinha, né? E hoje não tem como ficar sem, né? Cara, você tocou num ponto muito legal, Luciano, porque, por exemplo, assim, quando você fala, né, a gente tá falando nível macro, mas, Weber, o meu pai, cara, sempre tomou vinho de mesa. Sempre. A minha mãe também. A minha mãe ela gosta muito do gosto. Não é demagogia, ela só gosta do gosto. Almoço macarronada e vinho do gosto. Exato. E hoje, cara, ele tem uma... Na nossa cozinha, na casa dele, tem uma pedrinha de mármore lá e tal, e tem um bag-in-box. Então, nos nossos almoços... Então, é um comportamento que vai mudando. Eu queria, Jair, chamar a atenção para esse cara aqui, porque eu sou um jogador de beach tênis e eu levo muito a sério o beach tênis. Eu não tô zoando, levo muito a sério. Você não acredita o quanto eu levo a sério o beach tênis. Eu gosto muito, mas eu perco bastante. Mas eu fui campeão recentemente. Isso daqui, no campeonato de beach tênis, vende mais que chopp. Você acha? Acho. Vou te explicar por quê. Que os nossos amigos, donos de quadras de beach tênis... Mas eu conheço vários lá em Sorocaba, cara. Todas as quadras de beach tênis, todos os donos são meus amigos. Todos os donos. Pode escolher qualquer quadra lá, eu coloco lá. Aliás, falando nisso, abraço pro nosso amigo Rodrigo Bertin. Bertin maravilhoso. Que fala que é o bam do beach tênis, não deve jogar porra nenhuma. Ele joga bem, né? Pior de tudo que ele é bom. Rodrigão, um abração, Bertin, parceiraço da Vinícola Boys. A Lilia esteve com a gente também, cara. A Lilia esteve com a gente, super legal. E o Bertin, ele é maravilhoso. O Bertin, ele é nível A. Eu subi pra B agora, tô na cola dele. Mas, cara, é que a gente tá falando de quebra de cultura, sabe? Mas, por exemplo, a gente tem dentro das quadras lá de beach tênis em Sorocaba, tem uma quadra, se você quiser, eu faço questão de levar, os donos são muito meus amigos, eu escuto bastante. Vardo, o filho dele, ele assiste todos os Pizza com Marketing. O filho dele tem 12 anos, assiste todos os Pizza com Marketing, João. Show. E, cara, esse espaço, que é o Espaço Resenha lá em Sorocaba, ele é um pouco diferenciado. Por que eu falo que o Espaço Resenha ele é diferenciado? Primeiro, eles investem no atendimento. Assim, o atendimento dos caras é muito diferenciado. Segundo, culinário, os caras têm um chefe lá dentro. Então, você vai lá, tem muita mulher hoje que tá tomando uma garrafa de rosé, grupo de amigas, etc e tal. Para fazer uma degustação lá, uma experiência, para desenvolver isso aqui lá, até mesmo para ver
é um baita de um lugar, porque muitas pessoas vão pra lá, o Jair, por exemplo, não joga beach tennis, mas ele vai lá, ele come lá, às vezes ele quer tomar um chopp, viu? É que eu só vivo lá, né? Ele fala, viu, vou aí tomar um coisa. Então é um espaço que eles entenderam o beach tennis, mas eles trabalham o outro lado. E tem diversos campeonatos que tem, eu participei de um campeonato agora esse fim de semana. É só chopp. Tá lá, o que tem? É o chopp. Não tem outra, você não vê a galera tomando, ou é chopp ou é cerveja. Mas isso aqui é muito bom, cara. É muito bom, é uma bebida refrescante. A gente acredita, e tanto acredita, né, que Sorocaba tem outras proporções, mas a gente tem aqui em São Roque o Prainha, beijão para as meninas do Prainha, que são as proprietárias, parceiras nossas, a gente está com o Salve ali no Prainha, são 2 quadras que apostaram nessa história do beach tennis, está um sucesso aqui em São Roque também, né? Cada um na sua proporção, mas elas estão fazendo um trabalho bacana e a gente está super parceiro, fizeram um campeonato recentemente que a gente apoiou. Pô, tal. legal, Então, cara. tem ido bem, acredito, Mas sim, cara. uma proporção pequenininha de São Roque, mas acho que a gente está pronto para Mas é cultural, porque ampliar isso aí. Isso cara. aqui, Pô, fico feliz de ouvir não, mas isso. é verdade, isso aqui, ele é assim, eu basicamente eu frequento vários lugares, já fui jogar campeonato em praia, etc e tal. E é sempre a cerveja de chopp, entendeu? Mas isso aqui, meu, putz, comparado, às vezes é muito mais gostoso, entendeu? Mas você arrumou um distribuidor. Cara, eu me apaixonei por isso aqui, Jair. Eu vou ser o cara da natura do Salve, entendeu? Vou bater de porta em porta no beach tennis lá, falar, viu? Você conhece o Salve? Vem aqui, nossa, vinícola Góes aqui, vou levar você para uma degustação maravilhosa. Mas muito legal, cara, de verdade mesmo, um produto incrível. Vou fazer essa ponte para Pessoal, separa as amostras aqui. já vou levar. Já vamos positivar para... Não, mas no resenha, o Vardo assiste aqui no resenha. Vardo, nós vamos colocar isso aí, nós vamos fazer, vai ter o próximo campeonato lá, vai ter isso aqui, e eu vou falar para ele colocar lá, entendeu? Vamos botar a marca lá também, que a gente sabe que todo mundo tá junto para trabalhar, de repente a gente tem até uns incentivinhos guardados na manga, né? Vamos mostrar lá qualquer dia. Vardo, prepara o almoço pra nós, você não vai lá. De verdade. Salve eu levo. Não, de verdade, é muito A legal. gente já sai daqui, manda o WhatsApp pro Vardo e já... Não, esse tá fechado, tá? Esse tá fechado, vai lá. Cara, vamos fazer a pergunta pro Luciano, pra ele dar uma pensada. Eu acho que a gente, antes daí pra pergunta, que a gente tá no Pizza com Marte aqui, é que hoje tá um banquete aqui, tá com produtos diferentes, e eu tô até... Não sei nem o que fazer hoje aqui. O bicho tem se emocionou. Me emocionou um pouco. Mas olha o seguinte, antes da gente ir para os finalmente, eu queria que você, com toda essa trajetória de, todas as marcas que você falou, com essa família, com tudo, eu queria que você falasse na essência, para você, o que pro Luciano é marketing, o que é marketing para você? Sem os 4P, sem o Kotler. Para você, da sua carreira. Para você, da sua carreira. Vou até abrir mais um salve aqui, ó. Deixa eu molhar o bico antes. Manda bala, dá uma calibrations aqui, ó. Olha, eu acho que o marketing, né, ele é uma ferramenta, obviamente, né, mas é mais do que a ferramenta, é uma arte, né? Porque é quanto que você consegue transformar e projetar quais são os minutos que as pessoas com que você quer conversar, interagir, vão ter de atenção voltada para você, e o que você fala e o que você comunica e de que jeito você comunica. Então eu contei a história da gôndola do supermercado, às vezes a pessoa está ali passando o olho por 2.000, né? Você citou o Taust, que é um parceirão nosso também, 2.000 opções de rótulos, né? Como eu consigo fazer para ela, olha, eu tô aqui, ó, escolhe a minha garrafa. O que eu uso? Eu estou interagindo, né? Eu estou no meio de um campeonato de beach tênis. Como eu consigo conversar com as pessoas do beach tênis e contar para ela o bacana que pode ser essa experiência de consumir um produto nosso, né? Então, eu acho que o marketing é a arte de ouvir e entender o lado de lá e como conversar com o lado de lá, e a arte de conseguir achar qual é o jeito de passar uma mensagem que vá tocar a mente e o coração e a atenção do lado de lá. Disso, cara, desdobra tudo. Para mim é isso. Então, a gente, né? Pô, você tá falando aqui, eu tô aqui prestando atenção atentamente na nossa conversa, mas você tá falando do beach tennis, eu já tô pensando, pô, o que a gente faz, como é que a gente coloca? Será que a gente faz
na positivação, coloca que tipo de material, ou coloca degustação, põe uma mocinha, um casal, um menino que possa, em cada intervalo, de repente, pô, mas é bebida alcoólica, será que não precisamos tomar cuidado também na combinação esporte, álcool, como é que essas coisas... Estou aqui maquinando o como fazer isso. Então, acho que o marketing é isso, é a arte do como. Primeiro, ouvido de elefante e boca de siri, para entender, para ouvir, para escuta ativa, genuína, né? Aqui, cara, a gente tem uma coisa, eu falo para eles, que é uma bruta ferramenta que nenhuma das outras experiências profissionais que eu tive eu tinha, né? O fato de ter uma loja, de ter tanta gente frequentando aqui, a gente consegue ter interação direta com o consumidor, nua e crua. Porque é bom e porque é ruim. Cara, não deu certo, a paulada vem, mas vem sem dó. Pá, sem dó. Puta, isso tá uma porcaria, porque não tá legal e não vou levar e vai juntar pó e tal, não sei o quê. Ou, quando dá certo, você escuta, ou quando precisa renovar, você... Então, eu venho aqui quase todos os finais de semana, né? Seja pelas atividades que a gente tem, seja por estar nesse corpo a corpo. Às vezes encosto do lado do tô a paisana, encosto do lado do cliente, fico vendo ele conversando com a esposa, ele conversando com o pai, com o amigo, pega a garrafa, mas isso assim, assim, assado, isso assim, assado e tal, não sei o quê. E convido e faço, né, com que o nosso time tenha esse hábito também de estar muito atento. E a partir disso, criar, bolar, ou de repente, né, não precisa inventar roda, um monte de gente já fez um monte em outros segmentos, às vezes o que valeu para o outro de um jeito diferente pode valer para nós. E a partir disso, pôr para ação alguma coisa que pode dar certo como não dá, o que a gente falou, né? Tem que ser feita a importância de errar para depois acertar, né? Não ter medo e dentro daquilo que a gente se propõe fazer da melhor forma possível, né? Então, escutar, ouvir para depois agir. Maravilhoso. Viu? Agora vamos pro quê? Vamos pros finalmente, pro e-book do convidado. E-book do convidado. Cara, você não tá preparado. Não tava na pauta. Aqui, ó, não tava na pauta. A gente tem o e-book do convidado pra você que nos assiste. Chegou. Os caras, eles querem o e-book do convidado, entendeu? A gente faz uma síntese enquanto você vai falando, a gente vai anotando aqui. Você acha que não? Ah, por isso que vocês estão... Eu falei, o que esses caras estão com papelzinho e caneta em branco e estão aqui, ó. Canetinha até da Vinícola Góes, bicho. Aqui vamos levar pra casa. Jairo, você quer começar? Vamos lá, mas a gente precisa fazer a pergunta pra você. É verdade. Começar a pensar ali. Boa. Eu tô um pouco empolgado agora. Vai lá, faz aí. Luciano, cara, sensacional bate-papo, um gentleman de verdade, vários insights que vão aparecer no e-book do convidado, mas enquanto eu e o Weber a gente bate um ping-pong aqui, a gente queria saber de você, cara. O que você falaria ou pro Luciano lá no começo da carreira ou pro Luciano lá na frente, porque a gente tá na internet e esse vídeo vai ficar pra sempre, cara, entendeu? Então é um registro, cara. Enquanto você pensa, a gente vai construir o seu e-book, cara, beleza? Weber, vou começar. Começa pelo e-book do convidado. Hoje eu gostei muito da energia. Foi muito legal, Desde a recepção do pessoal da Vinícola Góes, um grande abraço para todo mundo. Fomos extremamente bem atendidos. Isso é digno de nota sempre. Então eu começo com a primeira lição do e-book do convidado do Luciano, cara, que é tenha cuidado em todos os detalhes. Isso é óbvio, mas o óbvio às vezes passa desapercebido. Então ter cuidado em todos os pontos. Banheiro, recepção, sorriso no rosto é fundamental, cara. Já eu complemento o e-book do convidado puxando pelo relacionamento mais produto. Se seu produto é bom e você não tá vendendo, talvez falte relacionamento. Então observe o relacionamento que você tem com os seus clientes. Cara, legal. Dentro dessa mesma nessa questão que você colocou, Weber, o Luciano colocou uma tríade que eu quero pegar pra mim também, pra nós. Cara, produto, experiência e história. Esses três fatores somados é muito interessante. Eu anotei a mesma coisa, cara. Tamo junto, eu anotei a mesma coisa. Telepatia. É muito legal porque promove uma comunidade, promove uma experiência. Você viu que ele tem as barreiras, cara, as 4 barreiras. Quantas barreiras eles têm pra enfrentar? E pra isso eles estão inventando, eles estão criando, eles estão trazendo experiências pra quebrar essas barreiras. Então, só complemento aí, cara. Legal, cara. Meu terceiro ponto aqui pra você que trabalha com redes ou, enfim, a sua cadeia de distribuição é longa, tem vários
lojas intermediárias no meio do caminho, cuide de toda a cadeia, porque geralmente uma marca ela vai até o distribuidor e o distribuidor que se vire lá, mas não, cara, o Luciano falou várias coisas legais para que você cuide da cadeia inteira. Eu vou também, seja tolerante ao erro, cara. Uma empresa ela precisa ganhar de 8 a 4, de 10 a 5, de 50 a 10, ela tem que ganhar, então promova o erro, mas o erro, né, de umas formas, cria uma estratégia por conta desse erro, mas promova o erro para que a sua empresa cresça e as pessoas também lá dentro se sintam parte, né? Legal, cara. Minha penúltima lição aqui é o seguinte, é mais filosófica, mas a gente adora filosofia. Vá até o seu limite da competência, cara. Até você ficar naquela corda, pô, consigo ou não consigo, porque isso é extremamente saudável, cara. Então eu gostei muito dessa frase. Eu só vou complementar, as pessoas geralmente elas dão o melhor de si quando elas estão no limite da incompetência, então muitas vezes você precisa ser provocado. Se você é um funcionário ou se você é um patrão, você precisa provocar o seu funcionário, empurrar na piscina, tá? Exatamente. Grande Marcelo Cardoso, VP da Natura. Aí, Marcelo Cardoso. Grande Marcelo Cardoso. Cara, eu fecho a minha, Eber, com uma frase matadora que o Luciano falou pra gente aqui. O marketing é a arte do como, cara. Muito legal. A gente tá muito antenado, eu também fecho com o marketing é uma arte, mas de ouvir também, entender, né, e achar a mensagem. Essas três coisas eu entendi de uma forma um pouquinho diferente, mas complementando. E por último, cara, não tenha medo. Esse foi o e-book do convidado, cara. Luciano, cara. Maravilhoso, bicho. Pô, tô feliz. Tem certeza que fui eu mesmo? Você acabou de escrever Tem um uma livro. coisa legal aí, velho. É o e-book do convidado. Que legal, meu. E por fim, a sua mensagem, Luciano. O que eu falaria? Eu sou um cara realizado, eu tenho uma família maravilhosa, eu tive o privilégio de ter experiências profissionais com profissionais espetaculares, né? Citamos alguns deles aqui. Estou na minha terra, trabalhando para uma empresa que conheço de pichotinho e fazendo uma coisa para o desenvolvimento, né, da nossa terra, de empregos aqui na nossa terra. Então isso me enche de orgulho. Eu sou um cara realizado. Então, eu acho que eu falaria algumas coisas que vocês aí acabaram pensando, né? Acho que se joga. No começo da carreira a gente sempre às vezes é mais inseguro, às vezes a gente quer muitas vezes passar aquilo que nem sempre a gente ainda é. A gente não precisa se preocupar com isso, porque privilegiado é aquele que tem um líder que consegue pensar o seu talento e fazer dele algo que vai desabrochar se ainda não desabrochou. Então, não queira ser o que você não é. E outra coisa, e falo para mim que é algo que eu, né, modéstia à parte fiz, minhas filhas às vezes me chamam de nerd, que é estudar. Cara, tem que estudar, tem que treinar, tem que se capacitar. Nada assim, o percentual de gente que ganha na loteria, que tem uma sorte danada, é ínfimo. Quem se dá bem na vida, quem cresce, quem se realiza e quem tem sucesso é porque estudou, é porque ralou, né? Tempos olímpicos, o Oscar fala isso. Eu era mão santa, uma pinóia. Eu dava 1.000, 2.000, 5.000 arremessos por treino. Ele conta uma história que ele falava que ele só ia embora para casa depois que ele fizesse 20 arremessos certos da linha dos 3 consecutivos. Então, às vezes, ele estava no 17, errava. Tinha hora que ele chegava 9, 10. Então, assim, persistir, né? Estuda, treina. Então, isso acho que fiz bastante, mas meu conselho para o moleque é estuda mais, se capacita ainda mais, treina ainda mais, que o voo vai ser ainda mais alto. E para frente, velho, cuida do corpo, cuida da saúde, cuida do bem-estar, para tentar curtir a vida conforme os cabelinhos vão caindo, cara, é mágica. Então, vocês mais jovens, curtam cada momento, mas cuida da máquina, porque você para desfrutar pro resto da vida, a máquina precisa estar bem preservada e se joga, velho. Com 20, com 60, se joga. Maravilhoso, cara. Pô, puta mensagem. Jairo, incrível. Primeiramente, queria agradecer. Obrigado mesmo. Obrigado vocês pela visita, por vir aqui. Não, de coração. Vocês me convidaram para estar lá. Eu quero estar lá com vocês um dia e aceitar esse convite de vir aqui
compartilhar esse momento. Adorei o bate-papo. Que legal. Pô, parece que Muito nós legal. estamos... nem parece que tem a câmera ligada. Estamos aqui em casa. Venham sempre, tragam a família. Obrigado. Boa sorte no Beach Obrigado. Games. Nós vamos nessa. Vamos né? nessa, cara, vamos nessa. Vai ficar só na Vai telinha. ficar, não, Vamos vamos lá, lá. resenha com o Pardo. Cara, pra você que ficou até o finalmente, muito obrigado a você também. Siga a gente nas redes sociais, @evergabriel, @vivalassange, @pizza com Marte, tá como... Vinícola Góes, Vinícola né? Góes? @Vinícola Góes no Instagram, www.viniculagóes.com.br. Vinícola Góes, procura lá, meu. Facebook. Ó, o salve, pra gente dar um salve pra você, vai mudar a sua vida. Mike Magalhães e o Irving, que não tem Instagram. Muito obrigado, a gente vê você no próximo episódio. Valeu! Valeu, até mais. Tchau, tchau.